Olá, vamos a mais uma videoaula, né? Na disciplina Processo de Envelhecimento do curso Cuidador de Idosos. Então, nós paramos ali falando sobre, em 2050, o primeiro grupo representará 13,15%, ao passo que a população idosa ultrapassará os 22,71% da população total. Importante indicador que mostra os 22,71% da população total, né? Da população idosa ultrapassará essa base de 22,71%. Importante indicador que mostra o processo de envelhecimento da população brasileira é o índice de envelhecimento. Em 2008, para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, havia 24,7 idosos de 65 anos ou mais de idade. Nesse período, a proporção de idosos cresceu mais de 170%, enquanto a redução da proporção de crianças de até 14 anos foi de 42%, tá bom? Então, entre 2035 a 2040, haverá mais população idosa numa proporção de 18% superior à de crianças, e em 2050 essa relação poderá ser de 100 para 172,7. O Brasil caminha velozmente rumo a um perfil demográfico cada vez mais envelhecido, fenômeno que, sem sombra de dúvidas, implicará na necessidade de adequações de políticas sociais, particularmente daquelas voltadas para atender às crescentes demandas nas áreas da saúde, previdência e assistência social. Os ganhos sobre a mortalidade e, como consequência, o aumento da expectativa de vida associam-se à relativa melhoria no acesso da população aos serviços de saúde, às campanhas nacionais de vacinação, aos avanços tecnológicos da medicina, ao aumento do número de atendimentos pré-natais, bem como ao acompanhamento clínico do recém-nascido e ao incentivo ao aleitamento materno, ao aumento do nível de escolaridade da população, aos investimentos na infraestrutura de saneamento básico e à percepção dos indivíduos com relação às enfermidades, o aumento da esperança de vida ao nascer em combinação com a queda do nível geral da fecundidade resulta no aumento absoluto e relativo da população idosa. O Brasil não é exceção à tendência observada na maioria dos países. Desde a década de 60, observam-se os processos de transição demográfica, epidemiológica e nutricionista do país, que resultam em alterações nos padrões de ocorrência das enfermidades. A transição epidemiológica caracteriza-se pela mudança do perfil da morbidade e de mortalidade de uma população, com diminuição progressiva das mortes por doenças infecto-contagiosas e elevação das mortes por doenças crônicas. Além disso, apresenta diversidades, regionais quanto às características socioeconômicas e de acesso aos serviços da saúde. A figura do idoso, apresenta as rápidas mudanças ocorridas no Brasil nas últimas décadas, nas quais a mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias caiu de 46% em 1930 para 5,3% em 2005, enquanto as mortes por doenças e agravos não transmissíveis chegaram em 2005 a representar 2/3 da totalidade das causas conhecidas. Nos países desenvolvidos, a transição epidemiológica transcorreu em um longo período, enquanto nos países em desenvolvimento ocorre de maneira rápida, acarretando profundas necessidades de adaptação dos serviços de saúde a novas realidades. Os agravos decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis têm sido as principais causas de óbito na população idosa, seguindo uma tendência mundial. Quando são analisadas as causas específicas, a doença cerebrovascular ocupa o primeiro lugar em mortalidade do país, tanto em idosos quanto na população geral, e as doenças cardiovasculares, o segundo lugar. Nos países de alta renda e no mundo de uma forma geral, observa-se o inverso quanto a essas duas causas, ou seja, doenças cardiovasculares em primeiro e de doença cerebrovascular em segundo.
Vários motivos estão implicados nessa discrepância em relação ao restante do mundo. Provavelmente, um dos mais importantes seja a alta prevalência da hipertensão arterial na população brasileira e o não tratamento ou tratamento inadequado dessa doença, tendo em vista que a hipertensão arterial é o principal fator modificável da doença cerebrovascular. Considerando o conjunto das principais causas de internação hospitalar, observa-se também para a morbidade, um predomínio de doenças crônicas não transmissíveis. Todavia, a pneumonia, causa específica, que ocupa o segundo lugar, não se enquadra nesse grupo. Quando se trata da internação hospitalar pelo SUS, várias considerações precisam ser feitas. O número de internações é condicionado à oferta do serviço, não obstante, guarda alguma relação com a ocorrência da enfermidade na população. Podem haver distorções quanto à notificação da morbidade, tendo em vista que o sistema que notifica é o mesmo que remunera o prestador do serviço. Nem todos os idosos brasileiros são usuários exclusivos do SUS. Em média, 70% dos idosos brasileiros o são. Porém, há variações consideráveis, como a tendência de diminuição desses percentuais de norte a sul do país. Quando se trata da morbidade em idosos, aspectos de condição de saúde e uso dos serviços de saúde na comunidade são extremamente importantes. Então, nós terminamos a disciplina, processo de envelhecimento, e nós vamos para uma outra disciplina nos próximas videoaulas, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus.